Quero falar sobre algumas coisas que a Bíblia trata e traz ao nosso coração. As crianças vão ficar, elas estão recebendo um kit culto, né, de 2 a 9 anos. Nós vamos ter paciência com elas, elas vão estar também ocupadas com o material delas. Mas a minha preocupação em transmitir uma palavra é a gente olhar para 2024 e, apesar de tudo que nós passamos, que nem tudo nós escolhemos ou gostamos, nós podemos agradecer a Deus pelo ano que passou. Você pode dizer amém para isso? Não foi exatamente tudo do jeito que a gente queria, mas o Senhor estava conosco no caminho. No tempo fácil, nos frutos, nas coisas boas, alegres, Ele estava lá, mas também no dia mau. Ele não deixou de estar conosco. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é muito mais abrir o nosso coração para perceber isso. E eu quero começar falando sobre Salmos 37, ali entre o 3 e o 6, o 3 e o 5. Se você puder, abra sua Bíblia e marque esse texto para ler depois, caso você já conheça ou se você não está familiarizado com esse texto. Salmos 37. Brotou no meu coração essa palavra quando ela diz o seguinte. Ele começa fazendo uma comparação entre os ímpios e os pios, aqueles que têm piedade, aqueles que creem em Deus, aqueles que procuram não a religiosidade, mas a religião para se comunicar com Deus. E ele começa a dizer: não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O nosso coração pode ter ficado parado em 2024 com alguém que possa ter tentado algo nessa área, através da sua iniquidade, e ele está dizendo: olha, não tenha inveja dessas pessoas. Ele continua dizendo: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Deus fala que cada um recebe aquilo que plantou, cada um colhe o que plantou. Você crê nisso? Amém? Ele está dizendo: olha, não olha para essas situações passageiras e corriqueiras. E ele diz ao contrário: confia no Senhor. O salmista é Davi falando: confia no Senhor e faze o bem. Quantas vezes em 2024 a gente cansou um pouquinho de fazer o bem? Mas ele diz: confia no Senhor, confia no Senhor. E faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Ele está falando sobre confiança, e ele continua: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, ter prazer no relacionamento com Deus, estar conectado com aquilo que Deus é, e não apenas aquilo que Deus faz, ainda que o que Ele faça está ligado à natureza do seu caráter, daquilo que Ele é. Mas Ele está dizendo: olha, se deleita, tenha prazer no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Mas eu quero dar destaque ao versículo 5, terminando 2024 e começando 2025. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Você entregou o teu caminho em 2024? Quem entregou o caminho ao Senhor em 2024, diz um amém. Então, repete para 2025. Se nós entregamos nosso caminho ao Senhor em 2024, Ele cuidou de todas as coisas. Mesmo no tempo difícil, na rua da amargura, na hora que você fala assim: eu não sei se eu sou crente como eu deveria, Ele estava lá. E agora Ele está nos lembrando: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. E Ele continua mostrando algumas coisas que servem para ilustrar e expandir o nosso entendimento, quando Ele diz: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. 7, descansa no Senhor, espera nele, e não fique indignado por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não fique indignado para fazer o mal. Ele diz o seguinte na sequência: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. 2024 está acabando. Não dá para fazer muito mais coisa. Nem para comer não dá mais para fazer em 2024. Né? Provavelmente todo mundo só vai comer agora no ano que vem. Segura, irmão, você sobrevive, aleluia. Sabe, descansa. A gente precisa aprender a descansar no Senhor. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz que há tempo para tudo.
há tempo para todas as coisas, há épocas determinadas, e 2024 já era. Só que a gente vai fazer um combinado, nós não vamos levar nada de ruim de 24 para 25, amém, igreja? Vamos deixar o que ficou para trás. Eu quero falar 4 pontos, e eu quero citar o mesmo versículo que está em Eclesiastes 3, eu falei do 1, que há tempo para todas as coisas, mas o 11 diz, Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender. A gente tem um desejo, uma aspiração da vida ser além dessa vida. Deus coloca um desejo da gente querer mais, e para querer mais, a gente tem que querer menos o que nos afligiu em 2024. O que eu e você precisamos deixar em 2024? Pense bem. Pense naquelas pessoas que você está lembrando agora, não precisa nem pensar que você já está lembrando. O que você precisa deixar? Suas falhas, os planos que não deram certo, os alvos que não foram atingidos. Eu não sei, mas você e o Espírito Santo sabem. E eu queria falar sobre que Moisés, no Salmo 90, ele conseguiu encontrar, e tem um acréscimo aqui, uma citação, que o meu próprio irmão mais velho, somos 3, o Adriano, o Luciano e eu, ele comentou hoje no nosso grupo, trazendo à memória esse capítulo da Bíblia que meu pai citava muito, e eu também cito, já preguei 2, 3 mensagens a respeito do Salmos 90, mas ele diz, Salmo 90, versículo 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Queridos, Deus de eternidade a eternidade. Você consegue compreender o que é isso? Eu não consigo, mas eu confio, eu tenho fé. Entre entender e confiar em Deus, prefira confiar, e se for possível, a gente vai entender em algum momento do nosso futuro. Sabe, coisas que a gente não entende acontecer no 2024, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, de eternidade a eternidade, tu és Deus, e para 2025 Ele já preparou suas bênçãos. Elas já estão separadas em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nas regiões celestes já existem bênçãos vindo sobre nós, e nós precisamos então entender que no versículo 10 ele entra num dilema, e ele vai falar de eternidade no versículo 2, no 10 ele vai falar aquilo que a gente sempre pensa, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ele sai da eternidade e ele vem para a realidade, e ele fala, uau, realmente a gente tem um período de vida médio que não vai passar disso. Mas ele também tem no versículo 12 um ensino. Quando ele conta os dias, preste bastante atenção, no modo natural, eu poderia dizer que eu e você, quando contamos os nossos dias e os 365 dias que nos acompanharam até aqui, talvez eles tenham sido, muitas vezes, poucas vezes, canseiro e enfado. E do ponto de vista do ser humano, eles podem, realmente, os dias podem ser maus. Jesus nos alertou sobre isso. Mas ele vem com a sua experiência de relacionamento com Deus, o homem que viu na sarça ardente. Eu quero falar de novo, que eu falei um dia desse, essa árvore iluminada me lembrou aquela sarça ardente. Quando eu era criança, a gente aprendia um cântico que dizia, lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Você ficou com vontade de cantar, né? Já começou junto comigo. Você queria cantar. Um homem que encontrou com a face de Deus ali, com a manifestação espiritual de Deus materializada, ele vai nos ensinar algo no versículo 12, quando ele diz, ensina-nos. Não é mais a gente sabendo contar os nossos dias. A gente olhar para trás, a gente vai encontrar dias que a gente gostaria que sumisse do mapa. A gente vai encontrar momentos na nossa vida em 2024 que a gente, se pudesse, a gente não teria passado, mas tendo passado, se pudesse, a gente queria passar uma borracha. Mas do ponto de vista de Deus, Ele diz, nos ensina a contar os nossos dias. Para quê? Tudo Deus tem um propósito. Ele responde a sua pergunta de tal maneira que alcancemos coração sábio. O ponto de vista de Deus, do tempo que Ele nos dá, é que a gente alcance sabedoria. Ele elogia Salomão, porque Salomão, em vez de pedir riqueza, poder, ele pede o quê? Sabedoria. E Deus nos dá o tempo, a gente passa pelas situações, passa pelas experiências, para que a gente possa ter
adquirir sabedoria. Então eu te pergunto, o que você aprendeu em 2024? O que nós aprendemos em 2024? E mais uma coisa, o que nós aprendemos em 2024 para 2024? Eu recebi um ensino do meu pai, muito cedo, que ele dizia, na escola da vida, o castigo vem antes da lição. Às vezes a gente realmente apanha em 24, para que em 25 a gente esteja mais sábio e mais maduro. Então eu pergunto, o que eu e você aprendemos em 2024? E nós, de repente, não conseguimos aplicar a sabedoria, mas que agora em 2025 a gente pode. E tem algumas coisas que a gente sempre faz. Melhorar as finanças, a gente faz promessas. Perder peso, ninguém faz promessa de ganhar peso, pelo que eu saiba. A gente começa a revisitar, e eu quero falar 4 coisas rápidas e básicas. Em primeiro lugar, deixe o que ficou para trás. Irmão, o ano está virando, o relógio está virando, o calendário está virando. Por que você vai carregar junto aquilo que te faz mal? Tem que perdoar alguém? Perdoe hoje. Tem que liberar a dívida, não só às vezes emocional, financeira, se for o caso, libera. Como incentivo, eu quero dizer que eu liguei para um amigo esses dias no Brasil, e eu não imaginava que a conversa ia para aquele lado, a gente estava falando sobre outro assunto, mas de repente ele disse assim, eu perdoei um cara que me deve 5 milhões. Falei, Jesus, me dá mais que isso para eu poder perdoar os 5 milhões que alguém fique devendo para mim? Amém? Quem aqui queria estar nessa, né? Tenho 20, perdoei 5 milhões, aleluia. Perdoa, irmão. Talvez seja 50, 5 da cantina, sei lá. Mas perdoa, libera, irmão. Vai para o ano que vem, livre. Amém? Sabe, dívidas emocionais. Deixa o que ficou para trás. Fique leve, viva leve. E eu quero dizer, você, se é um cristão já de carteirinha, você já ouviu falar da mulher de Ló. Quem já ouviu falar da mulher de Ló? Ficou no seu presente, travada no seu passado, sem poder usufruir do seu futuro. Sabe que ele não deixa ninguém roubar a bênção que você tem em 2025, por ficar parado em 2024. Então, em primeiro lugar, deixe o que ficou, deixe para trás. Perdoe seus ofensores, perdoe a si mesmo, ninguém é perfeito. Você falhou com você mesmo? Parabéns, bem-vindo ao mesmo clube que eu pertenço. Algumas vezes eu fiquei com vontade de bater a cabeça na parede, mas não ia resolver nada, eu desisti, por ser inteligente, não sábio naquele momento, mas inteligente. E a gente deixa para trás o que ficou. Em segundo lugar, avalie ou reavalie o que você pode focar de novo para 2025. O que você pode trazer de volta, né? Estabeleça, coloque alvos, metas, a gente vai falar um pouquinho disso, porque quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. A gente precisa saber para onde a gente quer ir, então não fique perdido no caminho. O que você deixou escapar em 2024? Hoje eu recebi a foto de um amigo de muitos anos, desde a minha adolescência. Ele correu, acho que 15 quilômetros na São Silvestre, com 50 anos. Eu fiquei impressionado, não muito inspirado, mas fiquei admirado. Se fosse caminhar os 15 quilômetros, talvez eu fosse encarar, mas ele correu os 15 quilômetros com 50 anos de idade. Mas ele cuidou bem do seu corpo durante esses últimos anos e décadas que eu conheço, e foi a primeira vez que ele correu 15 quilômetros. Ele tinha essa meta antiga. Eu quero perguntar para você, o que você deixou de fazer em 24, que você quer colocar de novo na sua lista em 2025? Qual a meta que você não atingiu? Qual motivação faltou para você chegar lá? Às vezes, querido, a gente culpa o cônjuge, culpa os filhos, culpa os pais, culpa o patrão, chuta o gato, o cachorro, o papagaio, mas é a gente que não põe um plano para atingir. Graças a Deus eu termino 2024 com várias metas que eu gostaria de ter atingido. A do peso eu não consegui, mas eu renovei para 2025, eu queria inspirar você. Eu queria inspirar você. Eu casei há mais de 30 quilos atrás, eu sei disso. Mas eu não perco a esperança, todos os anos eu renovo a minha esperança para o ano seguinte.
Chegou uma época que eu fiquei preocupado, eu pensei que o meu e-mail ia ser paulo.subirá, @. Vamos para frente. Refaça a lista. Seja realista, mas esperançoso. Quem é que é esperançoso? Hein? A esperança reaviva a gente. A gente nasceu para ter esperança. A gente precisa ser realista, mas também esperançoso. Então, irmão, não viaja na maionese, mas viaja um pouco. Porque às vezes você não tem nenhum plano, porque você acha que tudo é muita coisa, e aí você acaba não fazendo plano nenhum. Então, por favor, avalie o que você pode focar. E terminando, os 2 últimos pontos, defina prioridades. O que deve vir primeiro? Irmãos, na verdade a gente está com muita coisa. Nós somos parte hoje de uma geração que está poluída, com a mente poluída. A gente precisa focar melhor nas coisas. Você pode dizer amém? Amém? Então, defina prioridades. Ninguém alcança todas as metas, mas tenha metas, goals, objetivos, alvos. O que é prioridade para você? Primeiro, as primeiras coisas. E eu quero relembrar o que nós aqui como igreja, como ministério, nós temos como prioridade: Deus, família, trabalho, depois ministério / igreja. Deus, família, trabalho e depois ministério e igreja. E eu queria que você pensasse então nas suas metas. 4º ponto e último, tenha metas claras e atingíveis. Em primeiro lugar, devocional diário. Irmão, se Deus está em primeiro lugar na sua pirâmide, você precisa, eu preciso, nós precisamos de um devocional diário. Qual é o tempo separado e o lugar onde a gente tem um tempo só com Deus? Se é uma prioridade, Ele vem em primeiro lugar. E eu quero te convidar a partir de amanhã, para quem tem o aplicativo da Bíblia, 365 dias, 3 capítulos e meio da Bíblia, você lê em um ano a sua Bíblia toda. Segundo lugar, leitura. A fé vem pelo ouvir, por ler. Estuda, leia, assista, escute. Talvez você não leu nenhum livro em 2024, mas você pode ler um livro por mês em 2025. Quem sabe um livro por semana, igual o Lucinho Barreto, que nos inspira lá no Instagram dele, número, ou nos oprime, não sei qual que você quiser. Livro 33, livro 44, livro 52, essa semana passada ele pôs livro 57, ele teve mais livro do que semana. Tem 52, se você não sabe. Meu irmão, renova a sua meta e coloque as prioridades, emoções, limpe o coração, perdoe pessoas, evite situações que você sabe que você vai se machucar para você ter que perdoar. Seja mais sábio, vamos crescer. Saúde física, exercício, alimentação, menos açúcar. Amém? Amém. Amém. Eu disse amém. Eu sou uma formiga ambulante. Eu acho açúcar em tudo. Mas do café eu já tirei, aleluia. Quem já tirou açúcar do café? Parabéns, irmão. Você começou alguma coisa na sua vida, aleluia. Glória a Deus. Em último lugar, eu quero estimular você, especialmente se você é da igreja. Preste atenção. Jejum. Está aqui um ensinador que não vai ensinar sobre jejum hoje, eu acho. Jejum. Para o físico e para o espiritual.